evangelista agora vai falar para os Direitos técnicos. Oi, 211. Agora tem que ser. Sou eu agora. Pode ser. Ok, som. Muito bem. Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Jesus Cristo, eu gosto sempre de repetir o que Jesus Cristo diz. Ele diz, ele não diz a paz do Senhor. Ele diz, quando Jesus apareceu após a sua ressurreição, aos discípulos que estavam reunidos, quando ele chegou ali, que entrou, o que foi que ele disse? A paz esteja convosco. É assim que eu gosto de cumprimentar, irmão. A paz esteja convosco. Repetindo, as palavras do nosso mestre, do nosso Deus. Agora nós vamos cantar o hino. O hino de início aqui da nossa pregação de hoje. Jesus, meu guia, é o 211. Jesus, meu guia, é. Duzentos e onze. Lindo hino. A letra está ali, então vamos louvar. Jesus, meu guia é, amigo sem igual, o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo sem igual, ele é o meu bom pastor. E quando sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Maravilhoso hino. Jesus, meu guia, é. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai que estás no céu. Nesse momento, ó Deus, aqui estamos. Com certeza o Senhor está presente no nosso meio. Com toda certeza o Espírito Santo está presente no nosso meio. Com toda certeza o nosso Deus Pai está conosco. Graças te damos, ó Deus amado, no nome de Jesus, por toda bondade e proteção. Que nesse momento sejamos iluminados e guiados pelo teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra. É no nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, por que devemos confiar em Jesus? Alguém pode me ajudar?
Muito bem. E por que que Ele é o nosso Salvador? Porque Ele é Deus. Exatamente. Somente isso. Simplesmente. Porque devemos confiar em Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador, nosso Deus. Quando na Bíblia diz que eu sou, está se referindo a quê? Deus. Exatamente. Jesus disse, eu sou. Vamos lá para, quem está com a Bíblia, por favor, mostre. Quem está com a Bíblia, só a Bíblia, o celular não vale. O celular não é Bíblia. O celular tem muita coisa que não tem na Bíblia. Quero ver a Bíblia. Para cada um de vocês vão ler um versículo. São muitos versículos. Nós vamos estudar, explorar o livro de João. Somente o livro de João é o suficiente para entendermos a santidade de Jesus Cristo. Amém? Bíblia na mão? Cadê? Uma ali, outra aqui. Essa está na mão, não quis levantar. Outra ali. Aqui já tem um aqui também. Rosinha também está com a Bíblia na mão. Yasmin também vai ler. Nossa irmã também vai participar. Quem está com a Bíblia hoje na mão? Porque para vir para a igreja sem Bíblia é a mesma coisa de ir para a batalha sem uma espada. O escudo, a proteção, a salvação. Tá? Ir para a guerra desarmado. Atualmente as guerras, né, a pessoa manda um míssil, né, centenas de quilômetros de distância, mata os coitados lá que não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, irmãos, Evangelho de João, capítulo 5. Jesus, meu guia Irmã Socorro, por gentileza, capítulo 5, versículo 18. Alto e bom som. Solta a voz, irmã. Você quer ir no microfone? Então, aqui está. É o 18, né? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também diziam que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-lhe igual a Deus. Jesus dizia, Deus seu Pai. Então, como a Bíblia diz, ele estava confessando ser igual a Deus. Mas como se os fariseus, os próprios parentes deles, da mesma família judeu, diziam que ele violou o sábado. Jesus violou o sábado, sim ou não? Não? Por que disseram? Porque eram acusadores, dominados pelo inimigo, para acusar Jesus como um pecador. Como que um pecador dizia-se ser igual a Deus? Isso era impossível para eles, porque eles não aceitavam. Hoje em dia ainda tem. Jesus não é Deus, não aceita como Deus, como Senhor Salvador. E isso é impossível, porque o inimigo tampa o entendimento para que não entre na cabeça de pessoas. Eu vi um pastor dizer certa vez, acho que foi o Rodrigo Silva, que ele disse assim, uma pessoa para ser ateu tem que ter muita fé. Para ser ateu tem que ser muita fé, tem que ter fé demais. É como crer em milagre de pessoas que tomou sepultada e virou pó. É muita fé. Não faz milagre, só faz milagre Deus. Jesus trabalhou no sábado. Nos versículos anteriores, se você for ler nos versículos anteriores, você leu 18, 16, 15, diz que meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho.
Alguém lê aí e joga uma desculpa que pode trabalhar sem descanso diretamente, inclusive o santo dia do nosso Deus. Se Deus Pai trabalha, até hoje eu também trabalho, que trabalho Deus faz lá no céu? Alguém quer falar alguma coisa? Irmão Roger? Ele trabalha para a nossa salvação. Deus está trabalhando constantemente, diariamente, para que não ficamos aqui na escuridão do fim dos tempos, né? E Jesus diz: eu trabalho hoje, porque meu Pai também trabalha. Uma certa vez, um senhor muito querido, um ancião muito querido, meu, ele disse que Jesus trabalhou no sábado, então eu também trabalho. Eu disse: então Jesus pecou. Ele disse: pecou. Eu disse: pois eu não quero mais ele, não. Eu não quero mais esse Jesus que você está citando, nós estamos falando dele. Por quê? Eu digo: porque ele não é Deus. E somente devemos prestar culto, adoração, reverência a Deus. Mas na verdade eram só acusações, porque Jesus estava curando, e fazer o bem não importa o dia nem a hora. E Jesus curou naquele dia. Irmão Fábio vai ler agora João, capítulo, por gentileza, capítulo 13. Capítulo 13. Irmão Fábio, e todos vocês também acompanhem. O versículo é o 19. 19. Amém, irmão? Obrigado, meu irmão. Aconteça o quê? Jesus foi crucificado. Isto vai acontecer, Jesus já profetizando as coisas que iriam acontecer com ele. Desde já vos digo, para que quando acontecer, vocês saberem que eu sou. Próprio Jesus dizendo, confessando. Mas não era fácil entrar na cabeça do povo. Não era fácil. É tão tal que ainda hoje, alguns do seu próprio povo ainda aguardavam a vinda do Messias. Ainda aguardam a vinda do Messias. Muitos judeus. Muitos, milhares. Para nós não. Para nós, ele já veio. Porque Jesus, eu sou. Ele é. Né? Então, é como eu fiz a pergunta no início. Por que devemos confiar em Jesus? Porque Jesus é Deus. Jesus fez parte da criação, como está nos primeiros versículos ali, do primeiro capítulo de João, que diz, tudo que se fez com a presença dEle. Com a presença dEle. João 14 aí, do ladinho aí, o versículo 1, e o 6, o 6 também, exato. Aqui diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Como Jesus disse lá no versículo que a irmã Socorro leu, ele se comparando igual a Deus, sendo Deus, ele disse assim, crede em mim, creme de Deus da mesma forma. Acredita em mim, porque devemos crer em Jesus? Porque é o nosso Rei, Salvador? Sim, nós cremos. Nós sabemos, e sabemos que não há outro caminho, como tem aqui nos versículos seguintes, porque Ele é o caminho, andando por Ele, está garantido. Versículo 6, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho, aqui Ele confessou, o próprio Jesus. Então, devemos confiar nesse Deus tão maravilhoso.
ou eu gostaria que o irmão Erivaldo tivesse aqui esta noite, mas não está, que eu ia relembrar a ele, o que foi que ele fez no dia 31 de julho de 2021. Irmão, dia 31, hoje é 31, não é isso? De julho? Amém. 31 de julho de 2021, o irmão Erivaldo foi me buscar na Santa Casa de Sobral. Eu liguei para ele, antes do culto aqui, eu liguei para ele amanhã, ele disse assim, irmão, eu estou indo ao culto, e à tarde eu vou lhe pegar, porque ele se prontificou a me buscar. Então eu liguei para ele logo imediatamente, depois do almoço dele, de sábado, dia 31, um sábado, que hoje é domingo, é a diferença de um dia, de um ano para o outro. Então, ele foi me buscar. Eu gostaria que ele tivesse para eu relembrar e dar graça, agradecer a ele por essa bondade que ele fez comigo. E hoje, exatamente um ano depois, estou aqui de pé firme e forte, porque confiei em Deus. Confiei em Jesus, né? Então, irmãos, se acaso acontecer qualquer dificuldade, você pode ter certeza, isso passa. Passa. Passa tanto quanto a nossa juventude. Nossa juventude passa. Porque enquanto a gente é jovem, a beleza esbanja, né, no rosto, enfim. Depois vai passando e tudo vai passando, e tudo vai passando. Mas o nosso Jesus Cristo, o que ele era antes que houvesse qualquer coisa, ele já era. E morreu por nós, mesmo antes de nós existir. Mesmo antes de ser crucificado. Jesus já tinha o plano da salvação. Irmãos, continuando aqui no livro de João. No livro de João, aqui no capítulo 17, um pouquinho na frente, o versículo é o 3. Irmão Roger, por gentileza, 17, 3. Obrigado, meu irmão. Que frase maravilhosa. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Uma vez, eu estava passando um estudo bíblico, até eu e o Fábio, nós concluímos esse estudo, depois eu continuei só reforçando. Ela falou assim, evangelista, com todos esses estudos que eu já tive aqui, contigo aqui, e o Fábio também, eu posso dizer, já conheço a Deus? O que você tem a dizer? Eu digo, eu nada. Eu não posso dizer nada. Mas a Bíblia diz assim, aquele que diz, eu te conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E eu mostrei para ela. 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço a Deus. Porque alguém pode chegar na tua casa e falar assim, você gostaria de ouvir uma mensagem bíblica? A gente, sim, pois não. Você gostaria de conhecer Deus? Aí você diz, eu já conheço Deus. Aí você volta para ela, e você conhece Deus? Então se inverteu a pergunta. Aí se ela disser, conheço, aí você vai dizer, você tem base bíblica para dizer que conhece a Deus? Eu tenho base bíblica para dizer que conheço a Deus. Porque aqui no 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz, aquele que diz, conhece a Deus, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade no que ele diz. Então, irmão, o conhecimento bíblico é muito importante para a gente se defender verdadeiramente na palavra, não ser chatado como ignorante bíblico, é muito importante. Então ele diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus.
E Jesus se comparou exatamente a Deus. Creio em Deus, creio também em mim. Porque para onde eu vou, tem vaga para todos aqueles que me conhecem, que querem me conhecer. João, capítulo 20, um pouquinho à frente. João, capítulo 20, o versículo é o 28. Vou pedir para alguém, a Rosinha, por gentileza, Rosinha. Capítulo 20, versículo 28. Solta a voz, minha irmã. O nome dele era conhecido como? Tomé era conhecido como? Dídimo. Era um dos nomes, né? Que ele era conhecido como Dídimo, né? Na verdade, Tomé, ele só acreditava vendo. Uma certa vez, eu faço essas coisinhas, mas é bem rápida, tá? Uma certa vez eu estava lá no Santos Reis, aí tem um homem lá que diz assim: eu sou igual Tomé, vizinho lá do irmão Cid. Eu só acredito vendo. Eu digo: meu irmão, você acredita na Bíblia? Ele diz: não. Muito bem. Mas você acredita que Tomé existiu? Sim. E como é que você acredita que o Tomé existiu se o nome dele só está na Bíblia? Se você não acredita na Bíblia, então o Tomé não existiu. Então é mentira, não é verdade, né? Então, irmãos, alguém aqui já viu Jesus Cristo? Ninguém levanta a mão. Alguém já viu Jesus Cristo? Alguém já viu o que Jesus Cristo fez? Aqui está um milagre na frente de vocês. Foi Jesus. Agora nunca ninguém viu Jesus. Aqui de nós não, nunca vimos. Paulo mesmo disse: nunca vi ele pessoalmente. Irmãos, quando eu tinha 4 anos de idade, eu me engasguei com ata. Criança chora à toa, né? Por nada, né? Né, Fábio? Criança chora à toa, chora por nada. Eu chorei por causa de um pendão de milho. Eu morava no sertão, ao milharal, meu irmão tirou um pendão de milho, os primeiros pendão de milho, tirou para brincar, e eu queria o pendão de milho, não me deu, eu chorei. Aí quando eu soluço, aí o caroço com a carne do caroço da ata, com tudo, desceu no canal de respiração. Ali foi um engasgo imediato. Então, no inverno, naqueles caminhos lá, que só animal mesmo, burro, cavalo, passa, né? Agora que já tem estrada. Irmãos, ali começou o sofrimento da minha família, da minha mãe, principalmente. De lá do sertão para São Benedito, eu com 4 anos, em cima do cavalo. A boca espumando, engasgado, respiração pouca. Quando chegou, quase na metade do caminho aqui, chegando perto da ladeira, bonzinho, como se tivesse descido, bonzinho, mas não foi, mano. Foi só um alarme falso. Aí voltamos para casa, chegou em casa, tirar as roupinhas para enganchou de novo. Agora não tem jeito não, direto para São Benedito. São Benedito, ó, não tem jeito. Como São Benedito é fraco, agora imagine naquele tempo, falando de medicina, direto para onde? Sobral. Sobral deu jeito? Não. Fortaleza. Irmãos, Fortaleza. Foram 13 dias lá. 13 dias. 13 dias. Eu ainda não conhecia Deus, mas Deus me conhecia, né? Para hoje eu estar aqui. Estava em São Paulo uma certa vez, trabalhando lá, o rapaz lá inventou que eu tinha batido no irmão dele.
No outro dia, o irmão dele vem com uma pistola cheia de bala para me matar. Irmão, isso aqui é um milagre que está na frente de vocês. Né? E hoje eu estou aqui. Parece meio engraçado, mas não é não. Né? Parece meio engraçado, mas não é. É por quê? É porque que eu quis dizer isso? Porque eu perguntei, você já viu Jesus? Você já viu Jesus? Não, mas veja o que ele faz. Veja os milagres que ele faz. O irmão do nosso amigo Edilson, nosso irmão Edilson, hoje está vindo à igreja, sendo restaurado por uma pessoa que nós nunca vimos, mas sabemos o que ele é capaz de fazer. E a mãezinha dele feliz da vida, rindo à toa, porque o irmão está nos caminhos da salvação. Né? Então Jesus disse, Tomé chamou Jesus de Senhor meu Deus. Jesus, naquele momento, Tomé reconheceu que Jesus realmente era Deus. Né? Então, aqui no capítulo 16, voltando um pouquinho, vamos explorar aqui o livro de João 16, versículo 15, que diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu, por isto é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vos lá de anunciar. Por que que Jesus concede graça, proteção, misericórdia e salvação? Porque vem do Pai. Tudo que é dele é meu. É por isso que eu vos disse isso. O próprio Jesus dizendo isso. João capítulo 10, voltando um pouquinho, versículo 30. Versículo 30. Essa é bem curtinha para ler. Irmã Daiane, por gentileza. Está com a Bíblia na mão? Olha só. Eu e o Pai somos um. É por isso que ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Tomé diz: Senhor meu Deus. João capítulo 8, volta um pouquinho. Capítulo 8, versículo 58. 8:58, deixa eu procurar aqui direitinho. Aqui. Essa moça bonita ali, ó, de saia amarela. Por gentileza. Pode ler. Tá? Vamos lá? 8:58. Obrigado. Jesus, mais uma vez, ele disse: eu sou. Aí os fariseus acusadores ali, dominados por raiva, queriam matá-lo, Jesus, porque Jesus dizia ser igual a Deus. E como com uma pessoa que ele dizia, porque não tem nem 50 anos, como? Que ele dizia assim: Abraão alegrou-me em ver esse dia. Diz assim: em verdade, afirme novamente, afirmo, e vos digo, antes que Abraão existisse, eu já era, eu sou, né? Ele dizia: tu não tem nem 50 anos, como é que tu era antes? É brincadeira, mas eles continuavam com a perseguição, em João capítulo 8, versículo 12, diz assim, deixa eu achar aqui direitinho aqui, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segues não andarás em trevas, pelo contrário, terá
a luz da vida. A maravilhosa luz, aqui cantamos hinos que tem essa frase, maravilhosa luz, está se referindo diretamente a Cristo. Diretamente, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não tropeça, porque não anda em trevas, anda na luz. Anda na luz. A luz da vida. Jesus é a luz da vida. João capítulo 10, olha só mais uma mensagem aqui, João capítulo 10, vamos explorar bastante aqui essas mensagens que vêm de Deus. Capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, a mim. Mais uma vez diz: eu sou o bom pastor, o único pastor que pode realmente juntar todos para o seu maravilhoso céu, onde ele mora, não é? João capítulo 11, só passar uma página aí, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Irmão, agora, à tardinha, à noite eu estava vendo um resumo da história de Paulo. Paulo tem aqueles vídeos, né? Ele faz um resumo de vídeos e encaixam. Ele diz: a minha graça te basta. Se passa dificuldades, a minha graça te basta. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então é o suficiente para a tua salvação. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crês em Deus, crê também em mim. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra. Porque naquele grande dia, muitos de nós não passaremos pela morte. Porque a Bíblia diz isso. Muitos não passarão pela morte. Agora, transformados seremos todos. Tanto aqueles que passaram pela morte, a primeira e única, ou então não passará. Será transformado para morar com Cristo na eternidade. Como sabemos, Jesus vai voltar. Por que temos a certeza? Porque foi Ele que disse. Se não fosse verdade, Ele assim o teria dito. Mas Ele disse, e como nós sabemos que Ele é Deus, Ele diz: eu sou, então nós cremos, sem dúvida nenhuma, de que Ele voltará para nos levar para morar com Ele. Isso é uma garantia de Deus, não é garantia de livros qualquer, não é garantia de ninguém, é garantia de Deus. João 16, versículo, já eu digo. Antes de ler 16, versículo, vou fazer uma pergunta. Não crer em Jesus é pecado? Alguém não crê em Jesus é pecado? É ou não é? Sim? Quem acha e quem concorda com essa pergunta? Quem não crê em Jesus Cristo como Senhor Deus Salvador, é pecado não crer? Pelo jeito sou eu. Irmão Fábio, não crer em Jesus é pecado. Ana Júlia,
16, versículo 9. Não entendi. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então é pecado não crer em Cristo. É pecado de morte não crer em Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Aqui no versículo anterior diz assim, ó, no versículo 7, 8 e depois o 9, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviará. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. É pecado não crer em Jesus. É pecado não crer em Jesus. Irmãos, voltando aqui, nós já lemos, mas nós vamos ler de novo. Capítulo 10, versículo 30. Versículo 30. Podemos chamar Jesus de Jeová? Um sim ali? Irmão Fábio? Podemos chamar Jesus de Jeová? Sim. Popularmente conhecido como... Sim. Sim. Mas nós podemos, né? Porque se você chegar para uma pessoa da religião Testemunho de Jeová, eles não chamam Jesus de Jeová. E nós podemos? Sim. Porque ele mesmo diz, ele diz assim, ó: eu e o Pai somos um. Se Deus Pai ter esse nome popularmente conhecido como Jeová, por que não Jesus? Se o Pai e Ele somos um, toda a autoridade, Mateus 28 diz, toda a autoridade lhe foi dada, tanto lá como aqui, mesma coisa. Podemos. Se um testemunho de Jeová chega na sua casa e você fizer essa pergunta, provavelmente, talvez para lhe agradar, ou dirá sim, ou então dirá não. Por quê? Mas nós podemos chamar, dizer, por causa da sua autoridade, por causa do seu poder, por causa da sua santidade igual, em caráter, em poder, não é? Romanos, para finalizar, Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 9, versículo... Não, capítulo 10, versículo... Amém? Quem aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Está faltando muita gente ainda a confessar. Olha só. Mesmo que não tenha sido batizado, mas confesse. Quem aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Amém, irmão. Amém, amém. Versículo 9. Versículo 9.
Irmã Daiane, por gentileza. Que maravilha. Então, se você crer, se você com a sua boca confessar, o que vai acontecer com você? Será salvo? Isso é Deus que está. É Deus que está dizendo para você. Isso é maravilhoso. Isso, se alguém tinha dúvida aqui, acabou a dúvida. Porque você está confessando, você está falando, no seu coração, com a sua boca, você está falando, você não está negando. Jesus disse: aquele que me negar, diante dos homens, eu negarei na presença de Deus e de todos os anjos. Então, se confessar, Jesus. Porque o próprio Jesus disse: de modo nenhum deixarei para trás aqueles que o Pai me deu. De modo nenhum deixarei para trás. Todos vão comigo. Tem alguma participação agora, cantando? Tem? Se não tiver, nós vamos louvar o hino 600. E vamos ficar de pé para a gente ir em paz para o nosso lar. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Cada pessoa aqui presente, e que ao chegar em sua casa, ó Deus amado, que resplandeçam a mensagem desta noite em seus corações, para que possa ser refletida nas pessoas que lá estão. Pai querido, no nome de Jesus, Cristo Senhor, Deus Salvador, te agradecemos
e amém. O irmão Alex quer dar um recadinho para vocês. Boa noite mais uma vez, irmãos. Só para a gente lembrar que antes de sairmos, temos aqui um lanchinho aí ao lado, viu? E desejo aí um ótimo mês de agosto a todos, que Deus venha comandar sempre nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar.